Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo com uma grande novidade. Saiu a versão 4 da biblioteca React Native Reanimated, tá? Para quem não sabe, essa é a biblioteca que virou padrão de criar animações dentro do ecossistema do React Native. E essa versão 4, ela é um marco porque ela trouxe uma novidade muito grande e muito interessante, que são as CSS Transitions. Então agora, dentro do React Native, você pode fazer animações muito semelhantes com o que você faz na web, passando propriedades de estilo, propriedades de CSS. Isso é um game change por dois motivos, basicamente. O primeiro é que agora está mais fácil do que nunca criar animações dentro do React Native. Então, estou com um código aqui de exemplo, Se antigamente você tinha que utilizar styled values, você ainda vai ter casos de uso, tá? Para styled values, para shared values, para criar algumas animações. Mas, com essa nova API, a gente consegue fazer umas animações bem interessantes e de uma forma muito mais simples, tá? Então, isso é um marco porque, primeiro, facilita demais a adoção da biblioteca e, segundo, isso está aproximando ainda mais o desenvolvimento React Native do desenvolvimento web, o que vai fazer com que o ecossistema do React e o React Native estejam cada vez mais próximos, fazendo com que desenvolvedores consigam transitar mais facilmente entre o desenvolvimento web e o desenvolvimento mobile, tá bom? Tem algumas outras novidades interessantes, mas eu acho que essa aqui, acho não, tenho certeza que essa é a principal novidade, a principal promessa da React Native Reanimated versão 4, mas todas essas propriedades, essas interfaces antigas, API antiga, do Shared Value, do User Animated Style, ainda está funcionando, tá? Então, se você quiser utilizar a nossa versão, você não precisa migrar tudo para essa nova CSS Animation, até porque tem casos de uso que ainda você vai precisar dessa API antiga. E só para lembrar um pouco dessa importância que a gente tem dessa transição, eu trouxe um artigo que eu já até comentei aqui no canal, que é um artigo, foi do Shopify, Shopify em 2025 fez 6 anos que o Shopify mudou todo o ecossistema deles, a stack deles de desenvolvimento mobile. Eles decidiram focar 100% ali no React Native, E nesse artigo aqui eles trazem algumas coisas muito interessantes, O que eles falam aqui, TypeScript Unlock Talent Portability, Eles falaram, basicamente o que eles estavam querendo dizer aqui é que com o React Native, os desenvolvedores de Shopify acharam muito mais fácil transitar do desenvolvimento web para o mobile e até mesmo vice-versa, tá? Então esse é um exemplo que ilustra, um dos motivos porque a React Native Reanimated ou até mesmo o próprio Expo tá aproximando as interfaces, as APIs, o jeito realmente de você codificar do React Native para o React Native Web, Porque isso facilita muito, principalmente quando a gente fala de time, de transferência de conhecimento e até mesmo reutilização de código, tá? Então eles querem de fato aproximar o ecossistema do React Native do ecossistema da web. E outra novidade interessante também que é um pouco uma consequência, digamos assim, dessa atualização, é que é o seguinte, tá? Agora, para quem não conhece, só vou dar um pouco de contexto, dentro da React Native Reanimated, eles criaram esse conceito de worklets. Esse conceito de worklets é basicamente trazer a capacidade multithread para o React Native. Então, resumidamente, o que esse conceito de worklets, que era antes dessa atualização exclusivo, mais ou menos exclusivo ali da Reanimated, basicamente é a ideia de você conseguir pegar tarefas que são custosas, que eventualmente elas seriam executadas na thread JavaScript e passar para que elas sejam executadas na thread nativa, tá bom? Então, se a gente for olhar aqui dentro da própria documentação da Reanimated, ele tem algumas coisas aqui falando sobre essa parte, esse multithread, onde você pode delegar algumas tarefas para rodar ou na thread JavaScript ou uma tarefa mais pesada, por exemplo, você rodar na thread de UI. E a parte interessante disso é que agora, com essa nova versão 4, eles criaram uma biblioteca à parte, a React Native Worklets, para que você possa reutilizar esse conceito de multithread em diferentes projetos. Então já tem alguns casos de uso muito interessantes na comunidade, como pessoas utilizando, por exemplo, para processamento de frames em câmera ou processamento ali de edição de texto em tempo real. Então tem uns casos de uso bastante interessante e, mais uma vez, a Software Mention, para quem não sabe, essa empresa que toma conta da React Native Reanimated, eles contribuem também para outras bibliotecas bastante conhecidas dentro do ecossistema e para o ecossistema de forma geral. Então, por exemplo, eles têm essa React Native Screen, a React Native SVG, que são bibliotecas mantidas por eles e eles contribuem, eles também são core contributors de outras bibliotecas, da própria React Native, como, por exemplo, também da React Native Navigation e também da Expo, tá bom? Então é
bem interessante ver uma empresa que tá de fato ali ajudando bastante o ecossistema, e obviamente toda essa galera do time da Expo, do time do própria Meta, né, que toma conta do React Native, eles se comunicam e vão se alinhando, mais uma vez, como eu disse, para trazer cada vez mais o desenvolvimento React Native próximo do desenvolvimento web. E apesar da grande novidade ser você poder utilizar essas animações em estilo CSS, eu foquei bastante nesse vídeo aqui falando o tempo todo dessa aproximação, porque acho que justamente esse é um dos motivos pelo que fez o React Native ser o que o React Native é hoje. A gente pode ver outros frameworks de desenvolvimento multiplataforma, como o Flutter, que tá basicamente ali morrendo, porque eles meio que se isolaram no seu próprio ecossistema. Tem outros motivos ali por trás, depois eu vou fazer um vídeo só falando por que o Flutter vai acabar nos próximos anos, mas essa aproximação é muito importante. Tanto reutilização de tecnologias, quanto reutilização de mão de obra, e obviamente, né, o Flutter tinha muito argumento ali, questão técnica, mais performático, mas a própria Reanimated, por exemplo, é uma biblioteca que trouxe a performance para a parte de animações no React Native, e a gente tem, por exemplo, a nova arquitetura do React Native também, que removeu aquele gargalo da bridge, então o React Native em si está mais performático, então é muito interessante, eu fico empolgado em trazer essas novidades para você, por mais que você não vá utilizar ou não vá utilizar agora essas animações CSS, é importante vocês verem e observarem esses marcos do ecossistema, né, do React Native como um todo, indo para frente, né, para que você possa ter segurança nos próximos anos e ter certeza que vai ser uma tecnologia, um framework que vai continuar, que cada vez mais vai ser, já é bastante utilizado, já é consolidado, mas cada vez mais vai ser mais consolidado no desenvolvimento mobile. Hoje não existe, ou talvez existem alguns poucos casos de uso, mas eu diria que 90% dos projetos que você poderia começar em mobile, o React Native é a escolha correta. Eventualmente você vai ter uma feature ou outra nativa, como por exemplo, né, o time do Shopify aqui comentou, né, que o desenvolvimento nativo ele ainda é crucial, né, os desenvolvedores e o código nativo ainda é crucial para algumas funcionalidades específicas, mas eu acredito que nos próximos anos, cada vez mais a gente vai ver mais e mais apps sendo feitos ali, não só apps pequenos, mas apps grandes sendo feitos com React Native. Isso é muito bom pra gente que desenvolve e que gosta da tecnologia, porque significa mais oportunidades. Por esse vídeo é isso, eu só queria trazer essa novidade para te deixar aí alerta no que está acontecendo no ecossistema. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e até a próxima.